O estresse, ele é nosso amigo. O estresse, ele está a nosso favor. Ele é natural. O cortisol, que é o hormônio que tem inúmeras funções, uma delas é a regulação do estresse, ele é nosso aliado, é nosso amigo. Agora, quando o estresse ultrapassa o linear natural, ele nos deixa altamente estressado e faz com que o nosso corpo comece a preparar um estado de luta ou fuga. É como se fosse uma panela de pressão ligada. Imagina uma panela de pressão ligada o dia inteiro, lá na tua casa. O que vai acontecer nessa panela uma hora ou outra? Ela vai explodir. Alguém aqui tem um familiar que tem mais de 40 anos? Só para eu ver. Alguém tem mais de 40 anos aqui? Não gosto muito de revelar a idade, não precisa levantar a mão. Sabia que esse seu familiar, se vivesse lá na savana africana, ele já tinha evoluído para óbito, ele já tinha virado estatística de que 100% das pessoas que evoluem, que morrem, estavam vivas? Você sabia que se você tem mais de 40 anos, você já teria virado estatística? Como assim, Felipe? Lá na savana africana, lá os nossos ancestrais, eles viviam aproximadamente 38 anos. Os que viviam 40 anos eram considerados os idosos de hoje. Alguém aqui conhece pessoas que chegou a 100 anos, ou sabe de alguém que chegou a 100? Se tu visse alguém de 42 lá, era o mesmo do 100 de hoje. Por que isso acontecia? Porque o tempo todo o corpo daquelas pessoas que lá viviam estavam nesse estado de luta ou fuga. Esse estado de luta ou fuga, essa pressão emocional, que é inconsciente, ela não é cognitiva e racional, e às vezes está acontecendo nos bastidores da nossa mente por desequilíbrio emocional, por ansiedade, por estresse, por preocupação, por insegurança social e tantas outras coisas relacionadas às emoções. Você sabia que a cada 40 segundos uma pessoa tem um infarto no nosso país? Cada 40 segundos uma pessoa tem um infarto. Qual é o vilão número 1 do infarto? Cortisol elevado, alto índice de estresse. Se eu não aprender a regular os meus processos emocionais e identificar as informações. Tem alguém aqui, tem algum mecânico aqui que sabe arrumar motor de carro? Motor de carro? Depende do carro, não é? Mas aqui não tem ninguém que sabe arrumar motor de carro? Então não tem mesmo, porque eu também não sei. Agora, se a gente... É comum nós conhecermos pessoas, por exemplo, que elas sabem muito de carro, que elas entendem muito de carro. Muito de carro. Uma vez eu adorava lidar com carro, essas coisas, hoje nem ligo mais para isso. Hoje eu gosto de entender de gente. Mas tem gente que sabe muito de carro, mas se o carro parar na estrada, ele não tem a mínima ideia do que por que parou. Porque ele entende de carro, mas não do funcionamento do carro. Meu amigo, tem gente que sabe mais do time de futebol, de política partidária, de Big Brother, altamente espiritual, de artistas famosos, do que da própria vida emocional. O que tu espera de alguém assim? É um medíocre, com todo respeito. E fala aqui um ex-medíocre. Medíocres anônimos, eu fiz parte, né? Não é possível que a pessoa pense que se ela não entende do funcionamento dela, é uma pessoa de alta performance. Não tem como, gente. Deixa eu contar Vou concluir o estudo da neurociência e vou contar uma história para vocês. Lá pedindo que a gente avaliasse grupos de pessoas que eram ansiosas. E o que a gente percebeu nesse grupo de pessoas ansiosas era que a estrutura de pensar era idêntica. A estrutura do que eles pensavam. Como que eles tomavam decisões? Como que eles lidavam com o desafio? Como que eles pensavam em relação às tarefas do dia? Como que eles pensavam em relação aos desafios que eles estavam enfrentando no trabalho ou na vida pessoal, tanto faz o âmbito. Nós percebemos que a estrutura de pensar era igual. Mudava a cidade, lugar, ambiente, profissão, gênero, mas a estrutura de pensar era muito linear. Era uma série de questionamentos que levava até o entendimento da forma daquela pessoa pensar. Aí então, foi pego grupos de depressivos. A estrutura de pensar era igual dos depressivos. Foi pego grupo de pessoas estressadas. A estrutura de pensar era igual. Foi pego grupo de pessoas que tinham um padrão de comprar compulsivamente. Pessoas que, se você pegar uma pessoa endividada, pagar todas as contas dela, um ano depois ela está endividada de novo. O problema dela não é dinheiro, é comportamento. A estrutura de pensar era igual. Ao pegar um grupo de pessoas que sofriam por obesidade e que viviam aquele efeito engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, a estrutura de pensar era igual. Ao pegar um grupo de pessoas frustradas em relação à vida, a estrutura de pensar era igual. Ao pegar um grupo de pessoas que no casamento viviam uma vida desgraçada. Não era casado com, era casado contra.
Era uma disputa. Um chegava em casa e dizia, nossa, que dia cansativo. O outro dizia, mas nem me fale o meu como foi. E o outro dizia, ai, mas o meu cliente desmarcou. E o meu que morreu. Covid. Ah, que dor de cabeça. Ainda que tu tem cabeça. Eles ficam disputando para ver quem é o mais desgraçado no dia. E o problema é que um vence. Ganha um troféu. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. O desgraçado do dia. Mas no outro dia o outro supera. E aí então a gente percebeu que pessoas que estavam sempre vivendo conflito em relacionamento, a estrutura de pensar era igual. Só que esse estudo não parou, hein? A gente começou a estudar qual era a estrutura das pessoas que tinham sucesso no que se propunha a fazer. E a estrutura de pensar era igual. A gente começou a estudar pessoas que tinham grande habilidade de mover outras pessoas. Porque atualmente os líderes, eles pensam que eles têm que fazer com que a equipe confie neles. Bons líderes fazem a equipe confiar neles. Grandes líderes fazem a equipe confiar nelas. Porque uma equipe confiante é outro jogo. O que é forte? Você acredita que você é forte na vida? Eu acredito que vocês são fortes, porque vocês já são um espermatozoide vencedor. Vocês são fortes. Agora a pergunta principal é, quem aqui tem a habilidade de tornar os outros fortes? É isso que muda o jogo. Se você é forte, você vai ter que trabalhar feito um burro lá para a tua empresa funcionar. Se você está trabalhando para a tua empresa funcionar, quem está trabalhando para a tua empresa crescer? Já pensou sobre isso? Tem gente que quando tira férias trabalha mais do que quando está na empresa. Está lá na praia, passa o dia inteiro. Tá, mas isso é férias, tem certeza? Não tem mais vida. Virou um capanga da própria empresa. A estrutura de pensar é igual. Ele diz assim, ó, o que engorda o gado, o boi é o olho do dono. Quem aqui conhece pessoas que defendem essa tese? Que o que engorda o gado é o olho do dono. Quem conhece pessoas assim? Mede o nível de cortisol basal dessa pessoa, a ApoB e a ApoA, e me mostra que eu te digo que essa pessoa está prestes a infartar. Tem um infarto. Tem gente que quer saber do coração, vai fazer só eletrocardiograma, de esforço e o normal. Isso não é resposta, tem que medir o que está acontecendo bioquimicamente. Só que as pessoas não têm essa informação. E tem gente que é da área e tem menos ainda, porque tem noção. E eu estou aqui para provocar vocês para um outro nível de profissionalismo. Esse jogo. Se eu entendo que é o olho do dono que engorda o boi, se eu sair de perto do boi, o boi morre. Tem um negócio que é mais velho do que andar para frente em negócios, que é a tríade aquela, operacional, tático e estratégico. Se você me dissesse o seguinte, é o olho estratégico do dono que engorda o boi, eu concordaria com você. Pega todas as pessoas que defendem a tese que é o olho do dono que engorda o boi. Pergunta para ele que idade tu tem. Tu dá 10 anos a mais. 10 anos a mais. A gordura infraumbilical aqui é desse tamanho assim, ó. Por conta dos processos emocionais. Por conta da liberação bioquímica. Chega e pergunta para as pessoas que ele convive em casa, se ele não faz em casa igual na empresa, ele sai de dentro da empresa, ele ou ela, sai de dentro da empresa, chega lá e continua liderando em casa. Oh, bota isso, faça isso, deixa cá, as coisas fora do lugar aqui, você arruma isso aqui. Para! Que isso? Acabou, não é mais empresa, agora é família, é amor, é conexão, é tempo de qualidade. O que tu está fazendo com a tua vida? O que é isso? O que você quer ser quando morrer? Porque o que você quer ser quando crescer, tu mentiu. Eu quero ser tal coisa, quer nada, então olha o que está sendo. Agora a pergunta é o que você quer ser quando morrer? Se nesse relógio você tivesse 12 meses, até porque as pessoas às vezes dizem, mas a gente só vive uma vez. Não, a gente só morre uma vez nesse plano, porque a gente vive todo dia. Todos os dias são novas oportunidades. E algumas vezes o ser humano, ele possui esse padrão de que se eu vou mudar, eu vou ter gasto de energia. E para um ser humano que vive um nível de mediocridade, ele odeia as verdades que abalam suas falsas ilusões, são analfabetos emocionais. Não entende do próprio funcionamento, não entende de gente, não entende do porquê as coisas estão como estão. Títulos são provisórios, cargos são temporários, mas a forma como você trata as pessoas sempre será lembrada. Uma das principais coisas que eu coloquei nesse livro aqui, que eu acho que é uma frase muito pertinente, tem logo na abertura, diz assim, ó: saber é bom, saber muito é excelente, saber tudo é impossível, aprender constantemente é imprescindível. Aprender constantemente.